estou desde o começo, do ano falando sobre Efésios no culto da manhã, falando que o desejo é o que Deus colocou no meu coração para estar falando sobre maturidade e unidade. Para que a gente chegue a essa maturidade, não tem como a gente chegar na maturidade sem unidade. E eu estava até comentando com a Deise, não sei onde a Deise está, e que, acho que ela saiu com o Cláudio, e que Deus tem já colocado no meu coração, assim, eu tenho crido para no ano que vem o tema ser transformados para transformar, baseados em Romano 12, que é a hora da gente estar mais fora da igreja, fazendo a diferença do que está dentro da igreja. A gente entra e é transformado e sai para poder transformar vidas. Amém, amados? Amém. E então, assim, hoje era para eu estar encerrando o capítulo 6 de Efésios e assim terminar o livro de Efésios. A gente hoje estaria falando do versículo 16 em diante. Mas como a gente está no culto fora, e aí é para aqueles que estão chegando à igreja metodista, todo quarto domingo na igreja metodista é o culto de missões. Só que, lamentavelmente, a gente foi perdendo isso. Algumas raízes metodistas a gente tem perdido. E desde que eu cheguei aqui em janeiro do ano passado, em fevereiro, se não me engano, que foi o carnaval, eu falei para o pessoal que a gente ia fazer o culto aqui. Eu comentava isso ontem com algumas pessoas que estavam na minha casa. De ontem para hoje só dormiram 11 jovens e juvenis na minha casa, no apartamento, que já tem 4. Vocês imaginam como que ficou? Tinha gente literalmente no corredor. Hoje eu teve que conseguir expulsar todo mundo para chegar a tempo ainda para o jejum. Eu falei, vocês vão ficar aí, vão ficar agarrados do lado de fora. Eu vou botar para fora do jeito que está. Mas graças a Deus o povo saiu com a cama ainda nas costas, Mas saiu. E eu comentava com alguns ontem, que quando a gente fez o primeiro culto aqui, que foi no carnaval, alguns irmãos falaram, ih, pastor, não vai dar certo, ainda mais que é carnaval. E eu lembro que nesse primeiro culto nós tínhamos cerca de 50 pessoas e era um carnaval. E desde então a gente tem procurado mostrar que a gente está aqui porque a gente ama os vizinhos, a gente ama a comunidade, porque Deus nos amou primeiro. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para que através de todo aquele que nele crê, não mais pereça, mas tenha a vida eterna. Então, dito isso, eu não vou estar pregando em Efésios, mas eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, em João 6. Abra sua Bíblia em João 6. Vamos ler poucos versículos. A partir do versículo de número 60. O Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo de número 60. Quem achou, diga achei. Saúde. Diz assim a palavra do Senhor. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhes disse, isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas alguns de vós não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu, é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu Jesus, não vos escolhi aos 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Senhor, essa é a tua palavra. E eu clamo a ti que o mesmo Espírito que instruiu, Senhor Deus, João para que escrevesse essas palavras, esse mesmo Espírito venha ministrar aos nossos corações, que isso possa, Senhor, alcançar os corações daquele que nos ouve, de tal maneira, Senhor Deus, que eles sejam arrebatados pelo teu amor, que eles sejam impactados pela tua graça, que o Senhor ministre aos nossos corações, nos fazendo compreender o teu chamado para nossas vidas, nos fazendo compreender, Senhor Deus, com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Deus da glória, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos, que o Senhor possa me conduzir, Senhor Deus, para que seja edificado o teu povo, a tua igreja,
e para que seu nome seja glorificado sobre todos aqueles que nos ouvem e através de todos esses. Eu oro a Ti para que assim seja, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amados, eu sei lá, acho que foi quinta, João Pedro até ontem lá me viu escrevendo um pouco. Eu, como a maioria aqui sabe, eu tenho um blog, tenho um canal YouTube. Então eu estava começando a escrever algumas linhas que era para ser uma reflexão, para eu colocar no blog sobre alguns incômodos que têm vindo ao meu coração sobre a caminhada do que se chama Igreja do Senhor. E eu sei que eu fui me empolgando, eu já estou na 12ª página, aquilo que era para ser somente 6 linhas, 8 linhas, e minha esposa falou assim, isso vai virar um livreto, e está caminhando aí para isso. E uma das coisas que eu tenho visto, que é uma das coisas que mais tem me incomodado, nós temos visto que o povo que se diz povo de Deus, como quase todas as pessoas em qualquer lugar da terra, tem buscado milagres, tem buscado socorro para a saúde, socorro para um emprego, socorro para um problema que tem na justiça e quer que seja solucionado, para um parente que esteja na droga e deixe as drogas. Nós somos pessoas que sempre estamos buscando socorro. E eu sou neto, de uma mulher espírita, do candomblé. E eu falo que enquanto jovem, ainda não cristão, eu vi, ninguém me contou, eu vi pessoa entrar com cadeira de roda e sair andando no centro que a minha avó tomava conta. Eu vi isso acontecer. Como eu também lembro de uma mulher chamada Diná. Ela entrou no centro da minha avó, ela era amante de um cara, e pediu para que o cara de quem ela era amante deixasse a esposa, e minha avó fez lá aquelas mandigadas toda, mandou comprar um montão de treco, e passado um tempo o cara de fato deixou a mulher e foi ficar com o amante. Eu vi sinais acontecerem, porque a Bíblia fala que, principalmente quando a gente vai ver a história de Moisés no Egito, Moisés fazia os sinais, e os feiticeiros, os sábios lá do Egito também faziam sinais. A diferença era que os sinais de Moisés, que eram os sinais de Deus, prevaleciam sobre os sinais do povo, dos deuses do Egito, mas os sinais aconteciam sobre ambos. E quando a gente vai ler essa palavra que a gente leu agora, a gente começa a ler o capítulo 6, a gente vai ver Jesus multiplicando o pão. Meu Deus, uma coisa que move o ser humano é comer, A gente brincava ali, que acabou o jejum, a gente foi para o café da manhã, aí Gilson já estava lá na mesa, eu falei, Gilson, ora aí, Gilson orou e nunca mais saiu da mesa. Quase que o culto tem que ser lá em volta da mesa, do café da manhã. Esse negócio de mexer com a mandíbula é bom, Gilson? Esse negócio de mastigar faz um bem tremendo, Quem não gosta de comer, quem não gosta? Nós gostamos do pão e precisamos do pão de cada dia. E aí quando a gente vai ver a oração do Pai Nosso, em Mateus vai dizer, pão nosso que estás... É pão nosso? Pai nosso que estás no céu. Por que eu falei pão? Porque Jesus falou que ele é o pão da vida. Quem comer dele jamais terá fome. Mas na oração mesmo do Pai Nosso, ele fala que Deus nos deu o pão de cada dia. Para cada um, dai-nos o pão de cada dia. Então, comer faz parte. Então, Jesus tinha multiplicado os pães para um povo muito faminto. Passa mais um pouquinho a passagem, Jesus ele anda sobre as águas. Olha que coisa linda, andar sobre as águas. Eu costumo brincar, Palício, dizer que Jesus ele foi o primeiro surfista, sabia, irmão Paulo Henrique? Foi o primeiro a andar sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Antes dele não tinha ninguém que andasse sobre as águas. Só ele, primeiro surfista. Não sei se ele deu voltinha nessas coisas todas, mas foi o primeiro surfista da história. E sinais vão acontecendo, sinais que saciam a fome, a necessidade humana. Sinais que fazem com que nós nos maravilhemos, porque é alguém andando sobre as águas, como você vai imaginar isso? E aí a gente chega no mesmo capítulo, ele começa a pregar. E quando ele começa a pregar sobre o comportamento que as pessoas têm que ter para segui-lo, para dizer que de fato ele é Senhor, para dizer que de fato ele é Deus, essas pessoas se assustam, falam assim, que duro é esse discurso, quem poderá segui-lo? Quem poderá resistir a ponto de Jesus dizer nesse mesmo discurso, dizer assim, vocês não me seguem por quem eu sou, vocês me seguem por causa dos sinais, por causa do pão que perece. E aí isso me remota à história do Egito. Gente, ontem eu estava pregando para os jovens e
O irmão William estava lá, a juventude, né? A gente tem uma consagração por mês da juventude do distrito de Jacarepaguá. E eu usei essa porção que eu vou usar agora, eu usei na pregação de ontem no final. Quem que viu mais sinais do que o pessoal que estava no Egito, do que o povo de Deus no Egito? Primeiro, é um povo que é sustentado durante anos, e a história, que eles não tinham lá internet, eles não tinham um disco duro para poder colocar, eles não tinham uma caneta e um papel como nós temos para gravar, mas durante 400 anos, a história do povo de Deus, a história de José, a história de Abraão, ela não se perdeu, ela foi passada de geração para geração. Gente, a gente vai fazer telefone sem fio, se a gente fizer aqui. Se começar aqui para a Rose e for até lá para terminar em Alessandra, a gente vai começar aqui falando de abacate, vai terminar lá falando de carro. Não é assim? Nunca a história chega como é. Isso durante algumas pessoas, perpassando por algumas pessoas. A gente vai na história do Egito. Durante 400 anos, a história do povo, do que Deus havia feito com José, havia feito com Abraão, ela permaneceu, o que já é um milagre. E aí o povo é sustentado, o povo não é dizimado, que era o normal acontecer na época antiga. E aí Deus vem e começa a fazer sinais. Chama Moisés, a gente conhece lá o sinal, né? Pega fogo lá na sarça e a sarça não é consumida. Moisés escuta a voz de Deus e não duvida em momento nenhum que é Deus. Ali Deus já começa a fazer sinais, vara, vira cobra, coloca a mão no peito, está leproso, coloca de novo, já não está mais leproso. Aí não basta esses sinais, Moisés volta e começa o que a gente costuma chamar, né, das 10 pragas. 10 sinais que eles nunca viram na história, e que cada sinal que Deus fazia ali era para destronar, era para destruir, de tirar o crédito de um dos deuses, que era o Deus do pessoal do Egito, porque eles tinham um Deus para cada situação. Então cada praga que Deus está dando, ele está falando assim: eu sou o Deus que é maior do que cada um desses deuses que vocês estão aí adorando. Então são 10 pragas, e a última que a gente conhece a história é algo assim, tudo era sobrenatural. Mas quando a gente fala da última praga, que é aquele que tivesse a marquinha do sangue, o primogênito não morreria, dos outros morreria tudo, até de gado, até das ovelhas morreria. Sinais. Não acabaram aí os sinais. E aí o povo está fugindo, está indo embora. A gente conhece a história, a Faraó fala assim: não vou deixar esse povo fugir não, vou atrás desse povo. E aí eles chegam de frente ao mar. Como atravessar o mar? E aí a gente conhece a história. Moisés clama, Deus fala: por que clama a mim? Toque nessas águas. Ele toca na água, o mar se abre, o povo passa, e a Bíblia vai dizer que eles passaram de pé seco. Eu cheguei aqui cedo, né, preocupado com o lugar, esses matinhos que estão altos, tinha umas sujeirinhas aí, e estava olhando para a chuva que deu, que o negócio ainda está molhado, e não foi uma chuva forte. Gente, era um mar que se abriu, e a Bíblia diz que, e se a Bíblia diz, eu creio, que eles passaram com o pé seco. Não estava escorregadio, não estava lama para eles se escorregarem e caírem. Deus deixou sequinho para eles passarem com segurança. Não é só o fato do mar abrir, a terra está seca. Onde era mar, de uma hora para outra era terra seca. O pessoal passa por isso. O pessoal passa, e quando vem o povo de Faraó atrás, a gente conhece a história, o mar se fecha e os consome, eles morrem. E aí acabou o sinal, não acabaram os sinais. Eles estão no deserto, durante o dia é o calor, se a gente está reclamando aqui, vai lá para o deserto. Então, a gente, né, chegou aí para morar onde tem o 5º maior deserto do mundo, que é Piura, lá no Peru. É um calor, e tem o que a gente vê na televisão chamando de tuk-tuk, né, que é o mototáxi. Às vezes você estava no mototáxi, você passava naquela areia do deserto, o mototáxi atolava, agarrava, e você que era lá o passageiro tinha que descer, empurrar o tuk-tuk para ele passar e continuar a caminhada. A gente sabe um pouquinho do que é esse calor do deserto, que não é nada comparado lá. Então Deus falou assim: tá bom, vai mais sinal aí, vamos lá botar uma nuvem para poder proteger vocês do sol. Aí, mas à noite, deserto à noite é um frio tremendo, né? Porque não tem mar para a água subir e virar chuva e cair. Então à noite é um frio tremendo, não tem proteção no céu. E aí fala: tá bom, vou enviar uma coluna de fogo. Mas Senhor, a gente está querendo comer algo diferente, então tá bom, vou mandar pão todos os dias. Meu Deus, o pessoal vê coluna de fogo, o pessoal tem a nuvem que protege, o pessoal não faz nada, só acorda e o pão está ali. E eles falam: tô cheio de pão, chega de pão, eu quero
mais sinais. Como a gente gosta de sinais. Meu Deus, no dia da ação de graças eu escrevi, não sei quantos aí leram, eu escrevi que o maior milagre que eu entendo é a vida. Tudo que você vai viver, quer seja bom ou seja ruim, você só vive porque você está vivo. Se morrer, acabou, mano. E a Bíblia ainda assim envia, diz que Jesus veio para que a gente, quando morrer, já não mais morra. Porque se a gente aceitar Jesus hoje e agora, dos nossos pecados ele não lembra mais. E aí diz que a morte terá sido tragada em Cristo Jesus e nós não sofreremos mais a segunda morte, mas passaremos dessa vida para a vida eterna. Então eu costumo dizer que um cristão ele não morre, ele é promovido. Ele sai desse lugar que ele quer ver esses sinais para poder estar de frente para aquele que é o Todo-Poderoso, dono de todos os sinais. E aí vem mais, quero sinal. E aí a gente pega a história, tá bom, agora eu vou enviar carne para vocês. Gente, parece passarinho no deserto, aves, vem para poder ter carninha para eles. Me explica isso, manda a ciência me explicar, não dá. E o povo está vendo sinais. Mas quem conhece a história, vai ver que o tempo todo o povo está reclamando. Acaba um sinal, eles vão, olham para Deus e falam, não estamos satisfeitos, queremos mais sinais. Acaba um sinal, eles olham para Deus, não estamos satisfeitos, queremos mais sinais. E aí quem lembra da história? Moisés sai para falar com Deus, que Deus vai dar os mandamentos a Moisés. E aí Moisés sai para falar com Deus, Moisés demora, na expectativa deles, na concepção deles, Moisés está demorando. O próprio irmão de Moisés, Arão, que acompanhou Moisés no trajeto todo, o braço direito de Moisés fala assim, olha, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos adorá-lo, e vamos levantar no meio desse povo um outro chefe, para nos levar de volta ao Egito. Meu Deus, sinais, e o povo quer voltar para o Egito. Moisés desce, irado, quebra aquilo, gente conhece a história, passa o tempo, falta água, encontra um lugar com água insalubre, não tem como beber, mas Moisés toca na água, a água fica potável, todo mundo bebe, a caminhada continua, primo de Moisés, o Coré, se levanta contra ele, a Miriam, sua irmã, se levanta contra ele, fica leprosa, e Moisés tem que orar a Deus para que ela seja perdoada. Coré, Deus fala, alguém que morrer de morte ser igual, sobrenatural, e a gente vai saber que Deus é Deus de quem? E aí acontece que o chão se abre, a família de Coré, com que eles estavam, são consumidos, e Moisés continua guiando o povo continua reclamando, continua murmurando, continua querendo sinais. Por que eu estou contando tudo isso para vocês, amados? Nós somos maioria que eu vejo hoje, dos que se dizem cristãos, estão na igreja por causa de sinais, não estão na igreja por quem Jesus é. O povo do deserto viu sinal pra caramba, mas ainda assim o coração deles não foi de Deus. O coração não se entregou a quem é Deus. Não amavam a Deus por quem Deus é. E quando quem lembra da história, Moisés dizia, deixa o meu povo ir para adorá-lo. Na verdade, a adoração nunca aconteceu no coração do povo. O povo queria deixar de ser escravo, que os desejos do coração deles fossem saciados, fossem realizados. E eu pergunto para você que está aqui como Igreja Metodista Curicica, quem nos ouve, a maioria hoje vai atrás de Deus para que o desejo do coração seja saciado. Mas João 4 está dizendo que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E em João 3, quando Nicodemos vai buscar a Jesus, Jesus fala para Nicodemos, um religioso, é necessário nascer de novo, é necessário que a mudança do coração, da mudança de mente, é necessário que o Espírito de Deus trabalhe no teu espírito, tu deixe esse trabalho ser realizado, para que tu compreenda que só Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, só Ele é digno de ser adorado. A maioria de nós chama de culto bom, culto ruim, se acontecem os movimentos que nós queremos, a música que toque, que seja que nós queremos, não é mais o suficiente saber que eu estou na congregação dos santos, junto com os irmãos, para adorar aquele que nos comprou com alto preço na cruz do Calvário, aquele que se entregou, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, aquele que se hoje vier, eu irei com ele para a glória. Perdemos isso. Perdemos essa noção de que Deus ele busca adoradores. Perdemos a noção de que Deus faz sinais e faz. Mas mais do que os sinais, Ele quer que a gente entenda como o ladrão que morreu na cruz. Falou, Senhor, quando entrares comigo, quando entrares no paraíso, quando for para a glória, por favor, não se esqueça de mim. Tenha misericórdia da minha alma. E disse o Senhor Jesus, obrigado, varão. Hoje mesmo, ainda hoje,
estarás comigo no paraíso. No paraíso. Disse o Senhor Jesus que é que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. E o que a gente mais faz hoje é querer ganhar e está se perdendo. A gente está se perdendo porque a gente perdeu a noção de quem é Jesus. E Jesus começa a fazer esse discurso, olha, para poder me seguir tem que ter uma vida de santidade. Para poder ser de fato meu tem que ser um coração adorador. Para ser de fato meu tem que me amar acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus começa a fazer o discurso dele. E aí o povo que só queria os sinais, começam a ir embora. Repare uma coisa, amados. Como essa geração de hoje tem uma dificuldade de estudar a palavra de Deus. Como essa geração de hoje tem dificuldade de ouvir a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que a espada, que está lá em Efésios, do Espírito, se chama a palavra de Deus, que foi o Espírito que instruiu, que revelou aos homens para escrever aquilo que a gente chama hoje de Bíblia. Mas não adianta também a Bíblia ser só no papel, ela tem que estar no nosso coração e ser a que nos guia no dia a dia. E esses homens do deserto, como muitos que se chamam cristãos hoje, não são guiados pela palavra, não são guiados pelo Espírito, são guiados pelos sinais. Então vai aqui, o sinal aconteceu, depois não acontece mais, eu quero um sinal novo, sai daqui e vai para outra ali. E aí até que chega um momento que não tem mais novidades de sinais para ele viver, ele vai falar assim, eu vou voltar para onde eu estava, eu quero de novo o Egito. E é o que eu vejo nós vivendo, porque amados, eu creio que o melhor discurso é o discurso de Jesus. Eu creio que a melhor palavra é a palavra de Jesus. E eu vou falar rapidinho para a gente terminar, homens que entenderam isso. Abacuque, quando vai orar, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que acabe tudo, que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, que nos currais não hajam vacas, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei ao Deus da minha salvação. Jó tinha tudo que a gente chama de bênção, de fato é. Tinha uma família bacana, a ponto que Jó, quando ia orar, ele oferecia sacrifícios, que se porventura os filhos dele tivessem pecado, ele já se adiantava, se meus filhos pecaram, eu já estou aqui pedindo perdão por eles. Era um homem bem sucedido, e ele perde tudo. E chega a esposa dele e fala, continua fiel ainda a esse teu Deus, nega esse teu Deus e morre. Ele, como uma tola, como uma louca, como uma sem noção, como uma que ainda não nasceu de novo, fala, tu, ó mulher, Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aí no outro momento ele fala, no saí do ventre da minha mãe e não voltarei. E a Bíblia vai dizer que em nada pecou Jó contra o Senhor. Ah, pastor, mas isso é um ou outro. Não, amados, a gente pode falar ainda de Paulo. A gente lembra sempre lá, Filipenses 3, tudo posso? Mas antes, no 11 e no 12, ele vai falar assim, eu sei ter abundância, sem ter escassez, sem ter fartura, sem passar necessidade. Em tudo e em todas as coisas eu estou instruído. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso estar livre e posso estar preso, eu posso ter o que comer e posso estar faltando, mas Deus continua sendo o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia. Jesus ainda me basta. O que falta é levantar uma geração que ame os sinais, que Deus faz maravilhas, os sinais seguirão aqueles que creem. Mas os sinais que servem, é os sinais que nos levam a Deus, que nos levam ao coração do Pai. Porque todas as coisas contribuem juntamente, corroboram para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, quando Jesus vai terminando o discurso que foi onde nós lemos, o que eu acho lindo em Jesus é isso. Eu vou aproveitar com carinho aqui o irmão Paulo Henrique. No dia que ele esteve aqui na igreja, né, ele falou, pastor, fiquei esperando o apelo, ele não aconteceu. Né? E ontem minha casa, anteontem para ontem, eu tive pastor na minha casa, evangelista de outras igrejas na minha casa. Minha casa foi quase uma igreja de fato, né? Foi um entra e sai de gente, e entre tantas coisas que nós conversávamos, eu falava o quanto que eu sou mala, o quanto que eu sou chato. Né? Eu não gosto de pregar com musiquinha. Eu amo a música, mas a música no momento dela, e para mim, Rogério, no momento da palavra tem que ser a palavra. Não foi, irmão, que eu falei para você, porque eu creio ainda no Espírito que convence.
E aí, eu conversando, né, com esse irmão, comentava um pouco disso daqui. Jesus tem um montão de gente que está o seguindo, e ele tem que pregar a palavra. O povo acha que é dura a palavra que ele está pregando, o povo vai embora, ficam os discípulos. Jesus podia falar assim, pô, pelo menos esses ficaram. Não, ele fala, e vocês não querem ir também não? Escuta o que eu vou falar para vocês. Todo pastor, todo cristão quer uma igreja cheia. Mas uma coisa é a igreja cheia de pessoas. Outra coisa é uma igreja cheia de pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o que Jesus queria eram pessoas que fossem de fato discípulos e discípulas dele. O povo foi embora, a gente não vê Jesus lamuriando. Ele segue com o discurso, e vocês não querem também não. Mas aí vem Pedro com a palavra revelada pelo Espírito, pelo aquilo que penetrou no coração, fala, Senhor, para onde nós iremos? Podemos ir para todo outro lugar, não vamos encontrar o que encontramos em você. Só o Senhor, Jesus, tem a palavra de vida, tem a palavra de vida eterna, não tem outro lugar para eu ir. Pode ser duro esse discurso, mas eu sei que esse discurso é para a minha transformação. Eu sei que esse discurso é para me melhorar. Eu sei que esse discurso é para me fazer a sua imagem e semelhança. Eu sei que esse discurso é para me permitir te conhecer. Eu sei que esse discurso é para botar o selo do Espírito em mim e fazer com que outros olhem para mim e saibam que eu sou do Senhor. Eu sei que esse discurso é para me fazer discípulo e discípula do Senhor. Então não tenho outro lugar para ir. Ontem eu pregava para os jovens e falava sobre um jovem que nasceu em 1813 e morreu em 1843, Robert Schneider, na Escócia. Eu não vou contar a história como eu contei ontem, mas uma das frases dele que mais me marcou, ele falou assim, Senhor, se eu preciso de luta, se eu preciso de prova, para que eu seja liberto do pecado e seja feita a sua imagem e semelhança, me mande lutas, me mande provas. Um jovem que com 21 anos, João, já tinha 4 faculdades, tinha 4 formações universitárias, com 21 anos. Morreu com 29, com doenças, com uma febre infecciosa, que ele ia visitar alguns lugarejos pregando o Evangelho. Mas um jovem que dizia que até as lágrimas dele lhe doíam, as lágrimas de arrependimento, porque elas eram manchadas de pecado. Um jovem que queria uma vida com Deus, uma vida de santidade. O que eu quero te dizer nessa manhã, amados, para você, Igreja Metodista de Curicica, para você que nos ouve, Deus faz maravilhas. Deus cura câncer e AIDS, Deus restaura a família, Deus liberta o cativo, Deus faz tudo que possa imaginar, porque para o Senhor nada é impossível, e operando o Senhor ninguém pode impedir. Mas não tem nenhuma maior alegria, nenhum maior milagre, que é o que Jesus deseja, que é o da transformação de vidas, que é do novo nascimento, de pessoas que sejam constrangidas pelo Espírito, a ponto de falar assim, ó, Jesus Cristo de fato, Ele é o motivo da minha canção. Eu não tenho nenhum outro lugar para ir, porque somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então você, Igreja Metodista de Curicica, vocês que me ouvem nessa manhã, saiba que Jesus te ama. E por Ele te amar, Ele quer mais do que te curar, Ele quer mais do que te dar um emprego, Ele quer também isso, mas Ele quer mais do que isso. Ele quer te dar vida eterna, Ele quer te dar vida abundância, Ele quer que a morte não te vença mais, mas que a morte te promova para a vida eterna. E meu desejo é que nesses dias, Deus levante uma geração que compreenda isso, que compreenda que Jesus não é um gênio da lâmpada mágica, que igreja não é um clube, mas uma geração que de fato adora o Senhor, e por adorar o Senhor, por tudo que Ele é, adora pregar o Evangelho, a fim de alcançar aquele porque Jesus Cristo morreu na cruz. Por isso que eu quero crer que Deus tem colocado no meu coração, para que no próximo ano o tema seja transformados para transformar. É chegado o tempo, é chegada a hora que Deus levante essa geração. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém?